Gente, nesse vídeo a gente vai tratar de semeadura. Existem dois tipos de semeadura, de grosso modo falando. A semeadura direta, onde eu coloco a semente diretamente na terra e depois faço só regar e ela vai crescer, se desenvolver. E existe a semeadura indireta. Na semeadura indireta eu vou usar coisas desse tipo aqui. Eu posso usar algo que ia ser jogado no lixo, né? Que é uma embalagem de casca, embalagem de ovo, né? E posso usar também um recipiente como esse comprado em lojas especializadas. Então na semeadura direta eu vou usar, por exemplo, para sementes de coentro, por exemplo, né? De cebolinha, onde eu não preciso transplantar, ou seja, tirar depois de um lugar para colocar em outro. E a semeadura direta é essa daqui, é a do coentro, né? Ou seja, você faz um pequeno suco, pequenos sucos no recipiente que você quer produzir, coloca as sementes, né? Ou seja, os sucos já estão feitos, eu vou colocar sementes a lanço, né? Eu vou lançar as sementinhas. Vou lançar as minhas sementinhas nos sucos, né? Vou pegar um pouco mais aqui. Vou lançar as sementes no suco. O suco não pode ser muito profundo, né? Tem que ser ligeiramente raso, porque a semente é pequena e as sementes pequenas terão muita dificuldade de sair debaixo do chão para a superfície. Então, faço sucos ligeiramente rasos, né? E depois eu vou cobrir esses sucos com terra. Se tiver coisas como palha de arroz ou serragem de madeira, também é muito bom também para cobrir as sementes. Mas é tudo de forma bem leve, devagar, que as sementes são pequenininhas. Eu cubro os sucos, né, das sementinhas. Deixa eu ajeitar esses aqui. Caiu as sementinhas fora, mas não se preocupe com as que caírem fora, porque elas também irão germinar, não tem muito problema. Então, depois de coberto o suco, né? O que eu poderia chamar de suco também seria uma valazinha, né? Depois de coberto, levemente, com bastante cuidado, eu vou regar, né? Vou regar. O ideal é um regadorzinho como esse, desses que a gente usa para borrifar na hora de engomar. Por quê? Porque o jatinho de água que ele vai lançar é fininho e não vai provocar erosão no seu vaso. O que é erosão? É quando a gota da água pega que joga a terra fora. Então essas gotículas aqui, ó, elas são bem finas, né? São bem fininhas, pequenininhas. Vai aguar bem direitinho e vai evitar erosão, expondo a semente. Porque quando a água pega com força, acaba expondo a semente e a semente fica levando sol e não germina, né? Então, dessa forma aqui eu tenho um recipiente ou uma jardineira, no caso disso aqui, de coentro pronta para ser cultivada, né? Eu posso repetir essa mesma operação aqui com cebolinha, né? Cebolinha também se presta muito a esse tipo de semeio aqui, tá? Agora nós vamos fazer um tipo de semeio que é um semeio de mudas, para produzir as mudas que vão ser utilizadas em outro plantio, né? Que é as mudas que vão ser produzidas numa bandeja como essa aqui posso comprar numa loja, casa comercial, ou em recipientes como esse, né? Uma embalagem de casca de ovo, que está embalagem de ovos, né? Que toda residência dispõe, que vai gerar resíduo, né? Que vai gerar resíduo ou lixo, se eu não der uma boa utilização, e pode ter utilização aqui. Para isso eu tenho que encher todas essas célulazinhas com o substrato, né? Aí eu tenho que ter um substrato já previamente preparado. Em outros vídeos a gente já mostrei para vocês como é que prepara o substrato, né?
O substrato, que é essa terra que eu estou colocando aqui, ela é uma composição de... Se você não comprar pronta, né? Que não é recomendável, né? Você pode preparar em casa uma porção pequena de areia, uma porção de terra preta ou qualquer outra argila, uma proporção de areia, que é a menor proporção, uma proporção de terra, pode ser terra preta, argila, qualquer uma argila, e uma proporção de alguma matéria orgânica, ou seja, esterco, pode ser um esterco animal, pode ser humus de minhoca, pode ser uma composteira, com composto orgânico que você faz em casa com resto de folhas, com resto de comida, que vai se transformar num adubo para um substrato como esse aqui, né? Então o substrato é nada mais nada menos do que a terra que vai compor o teu vaso, as tuas bandejas e tal. Então, também são coisas que estão ao alcance da pessoa, né? da pessoa que está se propondo a fazer agricultura urbana. Né? Assim, não, são coisas que a gente pode preparar em casa. Então, depois que as bandejas estiverem prontas, a gente vai plantar em cada célulazinha dessa. Ó. Cada célulazinha dessa a gente vai fazer um furinho bem pequenininho e vai depositar as sementes. Né? Vai depositar as sementes aqui. As sementes, aproximadamente 30 dias após o semeio que a gente fizer hoje aqui, a gente vai ter uma mudinha igual a essa, menor do que essa um pouquinho. Então, plantas como alface, por exemplo, e couve, né, elas não podem ser plantadas como a gente plantou o coentro, né, diretamente. Elas vão ser plantadas aqui nessa bandejinha, para quando elas atingirem em torno de 10 a 15 centímetros, serem transplantadas da bandejinha para o local definitivo, que pode ser um vaso como esse, pode ser uma garrafa PET como essa, ou pode ser qualquer outro recipiente daqueles que a gente mostrou durante a manhã. Aliás, durante os outros vídeos, né? Então, eu tenho aqui uma semente de couve, né? Tenho aqui uma semente de couve. Ela é tão pequena que se a gente não fizer dessa forma aqui, eu vou colocar na mão para que vocês possam ter ideia do tamanho. Ó. Ela é tão pequena que se não colocar diretamente na célulazinha aqui, você não vai ter o controle da sua muda, né? Então, aqui eu semeei direto, né? O coentro, mas a couve, olha, que é desse tamanho, eu vou colocar em torno de 3 sementinhas em cada célula, né? Observe que é uma técnica diferente. Aqui eu fiz em lanço, né? Em linha. Aqui eu estou colocando 3 sementinhas, que são minúsculas, né? Como está demonstrado na minha mão, em cada célula. Em cada célula vai ter a nossa sementinha de couve. Tenha cuidado, porque ela é tão pequena que a gente às vezes solta mais do que 3 sementinhas. Então, semeado, as 3 sementinhas de couve em cada célula. O que sobrar a gente devolve a embalagem, dobra a embalagem e guarda, porque elas não podem ter contato com o ar, senão perde o poder de germinar. Feito isso, é só fechar as célulazinhas, como a gente também fechou a do coentro. E 30 dias após a semeadura, que é o que eu estou fazendo agora, você vai ter plântulas, mudinhas de aproximadamente 10 centímetros, prontas para sair da sementeira para o vaso definitivo. Depois de semear, é só regar, deixar num local parcialmente sombreado, né? Assim, não pode levar a luz do sol direta, mas também não deve ficar sem levar um pouco de luz. E esperar ela germinar e ter os cuidados de deixar ela atingir os 10 centímetros para ir para o vaso definitivo.